Prevalece em favor do denunciado a dúvida, representada pelo brocardo indúbio pro réu. O Tribunal de Justiça assentou, com base inclusive em entendimento similar, de que a pessoa jurídica pode sim ser vítima, né, de ofensas morais. Nós trazemos aquilo que vem da efetividade à execução, como a pesquisa patrimonial, a tentativa conciliatória. Ministro Dias Toffoli é homenageado na primeira sessão dele à frente da presidência do CNJ. Olá, boa noite para você. Terça-feira é dia de sessões nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Na segunda turma, os ministros absolveram o senador Renan Calheiros por crime de peculato. E a repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes hoje para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. O senador Renan Calheiros era acusado de ter desviado recursos de verbas indenizatórias do Senado. Esse desvio teria ocorrido entre janeiro e julho de 2005 e ocorreu por meio da contratação de serviços de uma locadora de veículos localizada em Maceió, Alagoas. O contrato, a transferência dessas verbas para esta locadora teria sido então repassado para o pagamento de pensão alimentícia. A denúncia de peculato foi aceita aqui pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por maioria em dezembro de 2016. E hoje, então, a ação penal sobre este crime foi julgada na segunda turma e os ministros decidiram pela absolvição do parlamentar. Vamos ver a reportagem. A defesa do senador Renan Calheiros disse que os serviços da locadora de carros foram prestados e que os veículos eram usados na extensão do gabinete do senador, que funcionava em Maceió. Afirmou que os pagamentos foram realizados em espécie e, por isso, as operações não aparecem nos extratos bancários. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República defendeu a condenação do senador. A prova de onde ele aplicou esse recurso é dele. Se ele não comprova a aplicação, está configurado o crime de peculato. O relator da ação penal, o ministro Edson Fachin, ressaltou que o Ministério Público não conseguiu comprovar o desvio de verbas e, por ausência de provas, votou pela absolvição do parlamentar. Prevalece em favor do denunciado a dúvida, representada pelo brocardo indúbio pro réu, o que redunda, neste caso, por ausência do desincumbir-se do ônus da prova do Ministério Público na prolação de um juízo absolutório. No caso dos autos, à luz de todas as considerações que fiz e sobre toda a prova que examinei e que foi produzida na longa instrução criminal, a Procuradoria-Geral da República levou quase 6 anos para oferecer a denúncia. O revisor da ação penal, ministro Celso de Mello, também votou pela absolvição. A ausência ou a insuficiência de elementos probatórios desautoriza a prolação de qualquer juízo de condenação, uma vez que, em descumprindo o Ministério Público o ônus que lhe incumbe, e que lhe incumbe com absoluta privatividade e exclusividade de comprovar a autoria e a materialidade do delito, bem assim a existência do necessário nexo causal, incidirá sempre a fórmula de salvaguarda da liberdade do acusado, consubstanciado no princípio indúbio pro réu. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui, tem outras informações da turma para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Bom, esse julgamento foi na turma, né? Mas o recebimento da denúncia foi no plenário? Em 2016, em dezembro de 2006, o Supremo Tribunal Federal analisou a denúncia apresentada pelo Ministério Público, que continha pelo menos 3 acusações de supostos crimes que teriam sido cometidos pelo senador Renan Calheiros à época. Uso de documentos falsos, falsidade ideológica e peculato. E naquela ocasião, no julgamento no plenário,
quando ainda esse assunto era das atribuições do plenário do Supremo, os ministros acabaram aceitando a denúncia e transformando em ação penal apenas pelo crime de peculato. E foi justamente esse o tema da discussão na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que acabou, como a gente viu na reportagem da Carla Lucena, julgando improcedente essa ação penal e os ministros entendendo, todos eles, pela absolvição de Renan Calheiros, inclusive por esse crime de peculato, mas por fundamentos diversos. Eu acompanhei o julgamento da segunda turma e tanto o ministro Edson Fachin e o ministro revisor Celso de Mello, eles bateram bastante na tecla do princípio da inocência ou do princípio da presunção da não culpabilidade, previsto ali no artigo 5º da Constituição, e insistiram que o ônus da prova cabe ao Ministério Público e que o Ministério Público não teria conseguido trazer provas suficientes aos autos, após o recebimento da denúncia, para se comprovar o crime de peculato e essa utilização indevida das verbas indenizatórias do Senado para o pagamento da suposta pensão alimentícia. E nesse caso, eles disseram, não se pode um juiz utilizar meros indícios, elementos de informação colhidos na fase de inquérito, na fase investigativa, que são colhidas de forma unilateral, de forma inquisitiva, sem direito de contraditório e ampla defesa, condenar uma pessoa e tolher-lhe a liberdade. E por essa ausência de documentos e provas suficientes trazidas na ação, tanto o ministro Fachin, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Celso de Mello, revisor, votaram pela absolvição com base nesse fundamento do Código de Processo Penal. O ministro Gilmar Mendes também julgava improcedente, mas por outro fundamento, dizendo que não teria havido o crime de peculato, então por atipicidade da conduta. Então, nesse sentido, acaba sendo arquivada, com esse julgamento, arquivada essa ação penal contra o senador Renan Calheiros. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua participação por hoje. A gente se vê novamente amanhã. Amanhã. Até lá. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga caso que discute dano moral contra pessoa jurídica. A primeira turma analisou vários processos nesta terça-feira. Em um deles, a relatora ministra Rosa Weber tratou de um caso de ofensa à imagem de pessoa jurídica. A ministra esclareceu que pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, mas que no caso concreto não houve a ofensa e, por isso, não cabe indenização. O Tribunal de Justiça assentou, com base inclusive em entendimento similar, de que a pessoa jurídica pode sim ser vítima, né, de ofensas morais e fazer jus à indenização a este título na medida em que atacada a sua honra objetiva, mas entendeu não configurado no caso concreto, não configurada a hipótese de indenização. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso seguiram a relatora. O ministro Marco Aurélio foi voto vencido. E você vai ver a seguir execução trabalhista. Nós trazemos aquilo que vem da efetividade à execução, como a pesquisa patrimonial, a tentativa conciliatória e diversas outras formas de resolução do processo. Durante toda esta semana, em todo o país, a Justiça está engajada para resolver pendências trabalhistas. A ideia é solucionar processos com dívidas de trabalho em fase de execução. Dívidas que tiveram condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial. É uma oportunidade de resolver problemas que há muito tempo podem estar sem solução. Cauê é professor universitário e até hoje fazia parte de uma estatística do CNJ de 2016 que aponta mais de 40 milhões de execuções trabalhistas pendentes no país. Depois de trabalhar por 6 anos como professor e coordenador de uma faculdade, foi demitido em 2015 sem receber as verbas rescisórias, FGTS e nem o 13º. Depois de 1 ano e meio discutindo com o empregador, Cauê conseguiu fechar um acordo de R$ 78 mil logo no primeiro dia da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Me impressionei, né, com a forma com a qual o acordo foi feito, recebi o que eu acho que é justo e apenas em 2 parcelas, então eu fiquei bem satisfeito com o que aconteceu. A Semana Nacional de Execução Trabalhista está acontecendo em todo o país e vai até o dia 21 de setembro, com a meta de resolver definitivamente processos pendentes na Justiça do Trabalho.
No Distrito Federal, foram disponibilizados 182 horários para audiências de conciliação, além do leilão nacional de bens e também uma maratona de pesquisa patrimonial. Nós estamos fazendo uma investigação profunda de grandes devedores do âmbito da 10ª região, visando a identificar o patrimônio de devedor e relações entre pessoas físicas e jurídicas que possam ter se utilizado de artifícios de engenharia financeira para poder dissimular ou blindar o patrimônio e esconder esse patrimônio da Justiça do Trabalho. Para quem quer participar desse mutirão, as vantagens são muitas, como, por exemplo, empresas conveniadas que chegam a executar 70% dos acordos trabalhistas. A grande vantagem das práticas é porque nós trazemos aquilo que vem da efetividade à execução, como a pesquisa patrimonial, a tentativa conciliatória e diversas outras formas de resolução do processo. A novidade dessa edição é o leilão único, que acontece dia 20 de setembro, onde serão leiloados imóveis, veículos, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros bens. Com o leilão unificado, todos os bens que estão sendo alienados pela Justiça, eles estão indo a leilão durante essa semana. O que dá uma possibilidade para as pessoas que vão... que têm interesse em adquirir esses bens, terem um leque maior e dá uma visibilidade também às ações da Justiça. Então, é um leque muito grande, a oferta é muito grande de bens. Para o advogado Fabrício Augusto, a Semana de Execução Trabalhista traz excelentes vantagens e resultados para ambas as partes. O reclamante já sai com parte daquilo que lhe era devido e o empregador também sai com a ciência do valor que ele tem que adimplir num prazo legal ou, quem sabe, até mesmo à vista, né? O Superior Tribunal de Justiça restabeleceu uma sentença que condenou o Estado do Amazonas por demora excessiva da Justiça. O Estado do Amazonas foi condenado a pagar indenização no valor de 30 salários mínimos à mãe de 2 crianças que aguardou por 2 anos e meio pelo julgamento de ação de alimentos. O Tribunal de Justiça do Amazonas havia dado provimento à apelação do Estado para cassar a sentença de condenação estabelecida pelo juiz de primeira instância, sob o argumento de que a demora no despacho citatório decorreu da quantidade de processos e da estrutura precária do judiciário. Mas, para o relator do caso no STJ, ministro Og Fernandes, ficou evidente a responsabilidade civil do Estado pela inaceitável morosidade da Justiça. Ele ressaltou que a ação de execução de alimentos, por sua natureza, exige maior celeridade e, por tal razão, mostra-se excessiva e desarrazoada a demora dos 2 anos e 6 meses para se proferir um mero despacho citatório. Segundo o ministro, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a responsabilidade pelos eventuais prejuízos decorrentes da prestação jurisdicional é exclusiva do Estado e não da autoridade judiciária. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu também que o aval em notas promissórias pode ser válido mesmo em casos onde a mulher ou companheira não foi consultada. No caso analisado, uma dupla de empresários deu aval em notas promissórias sem assinatura da esposa e da companheira. As duas tentaram na justiça a anulação do ato com a aplicação do artigo 1647 do Código Civil, que prevê a necessidade da outorga conjugal nessa situação. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido e as mulheres recorreram ao STJ. Ao analisar o processo, a relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a regra da outorga conjugal não deve ser aplicada a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, como é o caso das notas promissórias, já que a lei especial aplicável ao caso não impõe essa mesma condição. A magistrada disse ainda que esses títulos estão fundados em uma relação de confiança entre credores, devedores e analistas, na medida em que os atos por eles lançados no documento vinculam a existência, o conteúdo e a extensão do crédito transacionado. O Tribunal Superior Eleitoral finalizou o sistema de registro de candidatos a presidente e vice-presidente da República. Os dados serão inseridos nas urnas.
Conhecido como CANDE, o sistema de registro de candidaturas dos presidenciáveis e respectivos vices está pronto. Os dados gerados pelo TSE devem ser inseridos nas urnas pelos tribunais regionais eleitorais. Além disso, também cabe aos 27 TREs fazer o mesmo procedimento e fechar o CANDE com a relação dos candidatos a governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. O coordenador de sistemas eleitorais do TSE, José Melo, explica que a urgência na elaboração do sistema é compatível com a logística e necessidade de cada região. Por exemplo, o TRE-DF, ele é responsável pela eleição do exterior. Então, ele tem que dar carga com muita agilidade para poder mandar essas urnas para o exterior. Tem urnas que vão para lugares bem distantes. Um TRE como o Amazonas ou o Pará tem distâncias muito grandes que têm que ser percorridas, às vezes, por rio, por barcos. E quanto antes ele der carga na urna, melhor para que essa urna chegue a tempo na eleição. O sistema reúne 13 candidatos à presidência da República: Álvaro Dias, Cabo Daciolo, Ciro Gomes, Emael, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, Jair Bolsonaro, João Amoedo, João Goulart Filho, Marina Silva e Vera. Ainda sem o registro julgado, o candidato a presidente Fernando Haddad e a candidata vice Manuela Dávila, da coligação O Povo Feliz de Novo, tiveram os nomes inseridos no sistema. O julgamento do registro de candidatura da chapa está pendente em razão da substituição, na semana passada, do ex-presidente Lula, que teve o registro indeferido. O prazo para impugnar o registro da chapa termina hoje, às 11h59 da noite. Mas até o momento não houve impugnações. E você vai ver daqui a pouco o Conselho Nacional de Justiça. Ministro Dias Toffoli é homenageado na primeira sessão dele à frente da presidência do CNJ. Hoje, pela primeira vez, o ministro Dias Toffoli presidiu a sessão de julgamento do Conselho Nacional de Justiça. O novo presidente do CNJ foi homenageado pelos colegas antes de iniciar os trabalhos. Logo no início da sessão, o primeiro a homenagear o novo presidente do STF e CNJ, ministro Dias Toffoli, foi o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia. Quero desejar-lhe sucesso nesta importante missão que Vossa Excelência terá à frente da Corregedoria Nacional de Justiça. Os demais magistrados também fizeram questão de expressar votos de sucesso. Em nome do Ministério Público, reafirmo a certeza da confiança que temos na condução por Vossa Excelência do Poder Judiciário brasileiro à frente do Supremo Tribunal Federal e à frente do Conselho Nacional de Justiça. Tenho a certeza que Vossa Excelência está imbuído da missão e do pensamento de exercer a missão com muita humildade, com muita prudência, com muita sensibilidade, mas, sobretudo, com muita sabedoria. O novo presidente do STF e CNJ, ministro Dias Toffoli, disse que se sentia duplamente honrado pela homenagem por já ter recebido honraria na posse e também parabenizou toda a equipe. Eu que agradeço, senhor corregedor, ministro Humberto Martins, essas palavras tão gentis que pela amizade me dirigem. E, em nome de Vossa Excelência, saúdo e agradeço o carinho e a atenção de todas as senhoras e senhores conselheiros. Depois das homenagens, o primeiro caso julgado foi um pedido de providências feito pela Associação dos Analistas Judiciários do Paraná. O processo trata da unificação de carreiras em funções no primeiro e segundo grau da Justiça no Estado. O relator conselheiro Luciano Frota votou para conceder a liminar que permite a distribuição de profissionais na primeira e segunda instâncias da Justiça do Paraná. O conselheiro ressaltou a urgência devido à grande demanda de processos. Analisando os casos novos por servidor no Paraná, no primeiro grau, você tem 255 casos novos por servidor. Isso é quase o dobro
da média nacional da Justiça Estadual, que é de 135 casos novos por servidor. Já no segundo grau, é de 106 casos novos por servidor, 255 e 106, ou seja, bem menor do que a média nacional da Justiça Estadual, que é de 136 casos novos por servidor no segundo grau. Voto que foi seguido pelos conselheiros Arnaldo Rosepian, Valdetário Monteiro, André Godinho, Humberto Martins e Márcio Schiffler Fontes. Mas o julgamento foi suspenso com pedido de vista da conselheira Maria Tereza Willi. O ministro Dias Toffoli também participou hoje de um seminário sobre a justiça na infância. O evento discute com outras autoridades formas de integração e qualificação do poder público no cumprimento da Constituição Federal e do Marco Legal da Primeira Infância. O primeiro a falar foi o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Ele destacou os desafios do poder público e a atuação da sociedade civil na integração e colaboração para a garantia dos direitos das crianças, além do papel da educação para o futuro do Brasil e o Marco Legal da Primeira Infância. O Marco Legal cria um quadro institucional integrado, complexo e transparente. São múltiplos os mecanismos de monitoramento e avaliação permanentes. A sociedade estatal, nós, nesta mesa, queremos ouvir da sociedade civil, voluntariamente engajada e aqui presente, vocês, a voz, os anseios e os sonhos de 20 milhões de crianças. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, foi um dos convidados para o seminário. Ele citou o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece uma série de direitos a menores de idade. Falou sobre a primeira infância, período em que a criança tem entre 0 e 6 anos. A criança, e principalmente na sua primeira infância, vou roubar aqui uma sugestão do Torquato, ela hoje tem que ser olhada pelo sistema de justiça e pelo poder judiciário como uma sujeita de direitos. E não, muitas vezes, como quem está sendo disputado por familiares, por entidades, por pai, por mãe, por avós. Ela, antes de tudo, é uma sujeita e um cidadão digno e uma pessoa humana. E uma pessoa humana que merece toda a atenção. Por quê? Porque ela ainda está na sua formação. Os debates aqui no Ministério da Justiça vão acontecer durante todo o dia. Temas como os direitos previstos na Constituição Federal, o acesso à justiça e o direito à convivência familiar são destaque em 4 painéis. Educação foi o tema abordado pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, e pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Quais os avanços possibilitados pelo artigo 227 da Constituição Federal? Quais as transformações necessárias na formação dos estudantes e profissionais, nos processos e procedimentos e na infraestrutura do sistema de justiça para que ele seja mais acessível, sensível e amigável às crianças, especialmente aquelas na primeira infância. A educação integral é aquela que cuida de todos os aspectos da vida da criança, favorecendo o seu desenvolvimento. É uma educação baseada em afeição, baseada também em conteúdo, baseada em preparação para a vida em sociedade. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Cristiane Meirelles, que é quem está lá na redação. Hoje vai ter as novidades para a gente. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Vamos ao giro de hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou hoje uma investigação sobre o presidente Michel Temer, ligada ao setor portuário. O ministro deu 15 dias para a Polícia Federal terminar o inquérito e apresentar um relatório conclusivo sobre o caso. A PF pediu mais tempo para tomar mais 2 depoimentos solicitados pela defesa de Temer. A PGR concordou e o ministro concedeu o prazo adicional. Já o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal,
negou a suspensão da posse da ex-prefeita de Laranjal do Jari, Euricélia Melo Cardoso, no cargo de deputada federal. Segundo a PGR, a parlamentar tem condenações por improbidade administrativa, o que impediria sua nomeação. O ministro explicou na decisão de manter a posse que compete exclusivamente à Câmara dos Deputados, se for o caso, declarar a extinção do mandato, garantindo a ampla defesa da parlamentar. O Ministério Público Eleitoral contestou 278 pedidos de registro de candidatos condenados por órgão colegiado da Justiça. Ao todo, 2.636 candidatos nas eleições deste ano tiveram registro questionado, 9% do total no país. Foram 749 impugnações com base na lei da ficha limpa, que impede a candidatura por vários motivos. O Giro fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça você pode conferir no YouTube. É só acessar TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Cristiane. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.